A sã doutrina. A doutrina do louvor e da adoração a Deus. A paz do Senhor, irmãos, ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. O louvor e a adoração no Velho Testamento. A adoração e o louvor na Bíblia sempre foram o resultado dos atos de justiça de Deus em favor do seu povo. Inúmeros cânticos foram entoados manifestando a gratidão a Deus por bênçãos e vitórias recebidas. Quando o povo terminou de atravessar o Mar Vermelho a seco, então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Êxodo, capítulo 15, versículo 1 ao 2. E a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 21. Como também não lembrar do cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e também de Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. E como poderíamos esquecer dos salmos, que são cânticos criados por Davi, Moisés, Asaf e os filhos de Corá? O louvor e a adoração no Novo Testamento. Em João, capítulo 4, versículo 23 a 24, o Senhor disse: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade. E a pureza de coração, no temor do Senhor, nos levará a fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo instituiu, na sua carta, a 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 15: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Em Marcos, capítulo 14, versículo 26: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E no Salmo 40, versículo 3, diz: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Salmos 50, versículo 23. Deus nos criou para o seu louvor. Olha o que diz em Isaías, capítulo 43, versículo 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Devemos louvar a Deus continuamente. Louvor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Salmos 34, versículo 1. Louvor desde o amanhecer até o acaso, do nascimento do sol até o acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, versículo 3. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Salmo 71, versículo 8.
Todo ser que respira, louva a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmos 150, versículo 6. Deus rejeita a adoração da igreja se a vida dos adoradores não estiver certa com Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que vem de um coração puro, como está em Salmos 15, versículo 1 ao 5, e também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Em Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus procura a verdade no íntimo de cada pessoa. Deus vê o coração. O publicano e o fariseu foram ao templo. Quem saiu justificado não foi aquele que proclamou a sua justiça, mas o que confessou o seu pecado. Se contemplarmos vaidade em nosso coração, Deus não nos ouve, como está em Salmos 66, capítulo 18. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Isaías, capítulo 57, versículo 20. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quando a igreja vive em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmos 133. A dança como forma de adoração. Bom, há alguns textos bíblicos que pessoas dançaram com alegria para adorar a Deus, expressando sua gratidão. Como já mencionado, Miriam com as mulheres dançaram, como está em Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 21. E em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 ao 15, diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com toda Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Mas tudo que é feito para o Senhor tem que ser feito com toda pureza, e não pode haver sensualidade nessas danças. Vemos que Davi usava uma estola sacerdotal. Temos que ter muita atenção nas roupas que são usadas nessas danças. E não somente nas danças, mas sim no culto, na igreja. Devemos lançar fora toda a sensualidade. O louvor alivia o fardo. Jó disse que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. O louvor reduz o efeito da pressão. Satanás quer que estejamos desolados e melancólicos quando passamos por tempos difíceis. Como nos libertar dessas nuvens escuras? Louvando a Deus continuamente. Quando louvamos, sacudimos o jugo da angústia. Trocamos o espírito angustiado por vestes de louvor. Isaías capítulo 61, versículo 3. Enquanto estamos desolados e deprimidos, não manifestamos a vitória de Deus. Aquele que louva e adora na angústia encontrará a graça da parte de Deus para suportá-la. O contínuo louvor transforma o temor em fervor. É impossível louvar a Deus e permanecer desanimado, porque estás abatido, a minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmos 42, versículo 5. Quando louvamos a Deus, a nossa fé se torna mais forte. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Salmo 57, versículo 7. O louvor transforma a adversidade em bênção, nossa fraqueza em força divina. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salmos 28, versículo 7. O louvor abre portas que de outra forma não seriam abertas. Reclamar, lamentar e murmurar, ficar magoado abre brechas para Satanás, como está em Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. Mas o louvor amarra Satanás.
como está em Salmo 149, do versículo 6 ao 8. O louvor mostra ao inimigo que não caímos em seus truques, mostra que confiamos no Deus onipotente. Deus habita no meio dos louvores, e onde Deus está, o diabo precisa fugir. Salmos capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e Salmo 18, versículo 3. O louvor não é consequência da vitória, é causa da vitória. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, e Atos, capítulo 16, revelam que o louvor é a causa da vitória, e não apenas sua consequência. Louvamos para vencer, louvamos para derrotar o inimigo. O louvor nos põe acima das nuvens escuras. Aspectos grandiosos do louvor. O louvor é da vontade de Deus, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O louvor é resultado da plenitude do Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Em Efésios capítulo 5, versículo 19 ao 20, fala da comunhão, adoração e gratidão. Onde há contendas e ciúmes, a adoração não pode subir como aroma suave. O louvor é resultado da plenitude da palavra em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A música é um veículo de comunicação anterior à palavra. O ritmo interfere na nossa estrutura muscular, altera nosso pulso cardíaco, nossa velocidade de marcha ou nosso sistema respiratório. A melodia interfere poderosamente com as emoções humanas e pode levar pessoas da alegria às lágrimas ou da euforia à calma em poucos instantes. A harmonia interfere no esforço intelectual do ouvinte para apreciar a música. A celebração do culto precisa ser festiva. O culto não é um funeral. O Salmo 100 nos ensina a servir o Senhor com alegria e apresentamo-nos diante dele com cânticos. Concluindo, Deus não precisa fazer nada para que o adoremos, senão não é adoração, é louvor. Para que um cristão comece a adorar a Deus, precisa ter comunhão com Deus. Adorar a Deus é reconhecer e confessar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua magnificência, não importando o que ele faça ou deixe de fazer. A adoração é pelo que Deus é. Na adoração nos humilhamos diante de Deus. Reconhecemos e exaltamos a glória, majestade e poder. Na verdade, quem é que consegue sentir a presença de Deus e não adorar? Adoramos com lágrimas, adoramos às vezes mesmo sem palavras. Adoramos com o coração quebrantado, adoramos de muitas formas, seja física, mental ou espiritual. E nessa adoração nada se pede, nada se reivindica, apenas se exalta, se glorifica ao Senhor nosso Deus. Apenas se alegra pela simples e maravilhosa presença de Deus. Para finalizar, em Abaduque, capítulo 3, versículo 17 ao 18, nos diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.